Descobrir quanto o Lingard vai receber no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz esse detalhe e fala também sobre o prejuízo milionário que o Palmeiras tem a cada partida na Arena Barueri. Bora te atualizar sobre o São Paulo, clube grande do futebol paulista com menos jogadores machucados em 2026, o que é uma baita exceção em relação a outros anos. E o Flamengo, que perdeu mais um título, preciso destacar temporada e a carreira do Paquetá, que ilustra bem o atual momento rubro-negro. O Atlético Mineiro só vai contratar se... Te explico as condições desse negócio. Falo também sobre Leonardo Jardim, que decidiu voltar ao mercado de trabalho. As últimas do mercado, Neymar salvando o Santos de novo, Lusa faturando Pix e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre dá tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. Sugestão da quarta-feira, da quarta e da quinta-feira bateram bonito. Até por isso, nessa sexta-feira, chego com uma múltipla de 3 jogos. Preciso da vitória do Porto contra o Arouca, do Sporting contra o Estoril, esses 2 jogos em Portugal, e do Trabzonspor contra o Lanterna do Campeonato Turco. Se essa combinação acontecer, a gente pega uma odd de 2,19, ou seja, a gente mais do que dobra o valor da nossa fezinha. Para participar, clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete com esse jogo já aparece para você. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que os times brasileiros não têm ido bem contra argentinos na final da Recopa Sul-Americana. As últimas 4 decisões, todas com títulos dos argentinos. Foi assim com o Atlético Paranaense contra o River Plate, com o Palmeiras diante do Defensa e Justiça, Botafogo contra o Racing e agora o Flamengo contra o Lanús. Por falar no Lanús, o time argentino, que é de um bairro, venceu os últimos 4 confrontos contra brasileiros. Título contra o Flamengo na Recopa, título contra o Atlético na Sul-Americana. Nessa campanha da Sula ainda despachou o Fluminense no mata-mata e o Vasco na fase de grupos. Bora falar sobre Elano, que está de saída do Guarani. Ele recebeu um convite para trabalhar nas categorias de base do Santos, convite feito por Marcelo Teixeira. Já o Paysandu recusou 2 propostas por Pedro Henrique, meio atacante de 19 anos de idade. Os interessados, Internacional e Fortaleza. Bragantino e Flamengo também monitoram esse jogador. Quero contar também que o Santa Cruz contratou Alex Brasil, ex-diretor da base do Corinthians, para ser seu executivo do futebol do time principal. Esse cargo poderia ter ficado com o Marcelo Lima, que trabalhou muito tempo na base do São Paulo e hoje é CEO do Desportivo Brasil, mas o Lima acabou não conseguindo deixar o Desportivo Brasil por conta de uma série de burocracias e uma multa pesada. Saideira do giro de notícias, contar que Thiago Galhardo, livre no mercado, está perto de fechar com uma equipe chamada Feira Futebol Clube. Time recém-criado em Feira de Santana. Galhardo, você vai lembrar, 36 anos de idade, havia disputado a Série D do Brasileiro do ano passado com a camisa do Santa Cruz. Já a minha Portuguesa está classificada para a 3ª fase da Copa do Brasil na noite dessa quinta-feira, num Canindé sob chuva. Lusa venceu de virada o Altos do Piauí por 5-1. Chama atenção para os placares ou para os gols. Portuguesa e Altos empatavam até os 13 do segundo tempo, quando Betinho, num bom contra-ataque da equipe piauiense, fez 1-0. Logo depois, Portuguesa mexeu e as entradas do Igor Torres e do Cauari mudaram o jogo. O Igor Torres marcou 2 vezes, o René fez mais 2 e o Maceió completou o placar, vitória de 5-1. Portuguesa se recupera da eliminação nos pênaltis para o Corinthians no Campeonato Paulista e está na 3ª fase da Copa do Brasil. O prêmio por estar na 2ª fase garantiu à Portuguesa R$830 mil. Já o prêmio da 3ª fase, alcançada pela Lusa, de R$950 mil. O adversário da Portuguesa sairá do confronto entre Avaí e Porto Vitória, que se enfrentam na próxima quarta-feira. Hora de falar sobre Neymar, que salvou o Santos de novo. O peixe lanterna do Brasileirão recebeu na noite dessa quinta-feira o Vasco na Vila Belmiro. E com 2 gols de Neymar, o Santos pulou do último para o 13º lugar no Brasileirão, garantindo a permanência de Juan Pablo Vojvoda. Qualquer outro resultado que não de vitória contra o Vasco e o técnico argentino teria sido demitido.
Neymar abriu o placar como um ponto esquerda, recebendo a bola do Moisés e batendo sem chance para o goleiro Leonardo Jardim. O segundo gol, um golaço, que nasce de uma falha da zaga do Vasco. Dois jogadores batem cabeça, a bola se oferece para o Neymar, que carrega e marca um golaço na saída do goleiro vascaíno. Cruz Maltino que chegou a empatar em 1-1, mas não teve forças, muitos erros defensivos. Destacar ainda que o Neymar, nos seus últimos 7 jogos pelo Santos, tem 6 gols e 2 assistências, 8 participações em gol em 7 partidas. Foi bastante elogiado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda e festejado pelo torcedor. Só para completar, registrar que o Vasco segue com apenas 1 ponto dos últimos 12 disputados e é o pior início de campeonato brasileiro do Vasco na era dos pontos corridos. Em outras 2 oportunidades, o Vasco também havia feito 1 ponto em 12. Foi nas temporadas de 2004 e 2019. Vasco que nesse início de trabalho, de temporada, de Campeonato Brasileiro, pegou o Mirassol, eliminado no Campeonato Paulista na fase de grupos. A Chapecoense, um dos candidatos ao rebaixamento. O Bahia, que acaba de cair na Libertadores da América, e o Santos, que antes de enfrentar o Vasco da Gama, era o lanterna da competição. E Leonardo Jardim está decidido a voltar para o mercado de trabalho depois de 2 meses resolvendo problemas pessoais em Portugal. O ex-técnico do Cruzeiro optou por retornar ao mercado de trabalho. Ele está aceitando convites, sua prioridade, trabalhar num clube que possa brigar por títulos. E é basicamente isso que deve afastar a chance de o Vasco contratá-lo. Cruz Maltino que tentou nos últimos dias Renato Gaúcho e Arthur Jorge. Não houve acordo com o Renato Gaúcho por conta da questão salarial. O Arthur Jorge tem uma multa rescisória alta para pagar no Al Rayyan. Em relação ao Leonardo Jardim, ex-técnico pode dar preferência ao Cruzeiro? É possível que sim, mas ele não fecha portas para outros clubes. Quero contar que o Flamengo, antes de renovar o contrato com o Felipe Luiz, chegou a cogitar a contratação do Leonardo Jardim. Nesse momento, dá para dizer que o Felipe Luiz não corre risco de demissão, mesmo depois de mais um vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. Mas é bom que ele comece a garantir resultados sob o risco de cair na temporada seguinte a um brilhante do ano de 2025. Leonardo Jardim, nesses 2 meses de pausa na carreira, chegou a recusar propostas do Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos e do Olympique de Marselha na França. Você gostaria do ex-técnico do Cruzeiro à frente do seu time? Já use o espaço para comentário, registre sua opinião. Vale a lembrança de que Tite só fica no Cruzeiro para o restante da temporada se for campeão mineiro. Em caso de eliminação para o Pouso Alegre nesse sábado ou derrota numa final do Mineiro para América ou Atlético, o Tite será demitido e Leonardo Jardim passa a ser o plano A, B, C, D, E, F, o abecedário inteiro do Cruzeiro. E o Atlético Mineiro vai ou não contratar um zagueiro? Não dá para descartar que esse defensor tão pedido pelo torcedor chegue, mas para que isso ocorra, o Atlético vai precisar abrir mão de um jogador. Isso porque o orçamento do clube já foi comprometido para a temporada de 2026, então a lógica é simples. Você quer trazer um atleta, você precisa liberar outro. Hoje o Atlético tenta a todo custo negociar Júnior Santos, jogador que foi comprado por 8 milhões de euros e que ganha 1 milhão de reais por mês de salário. O Júnior Santos esteve perto de se mudar para o Bahia e para o Corinthians, mas as negociações ruíram e não existem mais. Folha do Galo, nesse momento, pouco acima dos 20 milhões de reais por mês, pouquinho maior na comparação ao do ano passado. Só para arrematar em relação à folha salarial do Galo, o clube está entre os 8 times mais caros do futebol brasileiro. Eduardo Domingues, novo comandante atleticano, tem conversado bastante com dirigentes do Galo para entender as necessidades, mas antes ele prefere assistir, entender e conhecer melhor o atual elenco atleticano. E Paquetá foi vice-campeão pela 5ª vez com a camisa do Flamengo. Na noite dessa quinta-feira, o rubro-negro perdeu em pleno Maracanã de novo para o Lanús. 3-2 de virada na prorrogação. Na partida de ida, o Fla já havia sido derrotado pelos argentinos por 1-0. Paquetá, que voltou recentemente ao rubro-negro a um custo de 255 milhões de reais, também havia sido vice-campeão outro dia, a perda da Supercopa do Brasil para o Corinthians. O problema é que na primeira passagem do Paquetá pelo Fla, ele já havia sido vice-campeão de outros 3 torneios. Do Campeonato Brasileiro de 2018, da Sul-Americana em 2017 e da Copa do Brasil também em 2017. Mais maluco vem agora. Sabe quantos títulos Paquetá tem em sua carreira como atleta profissional? O jogador de 28 anos atua profissionalmente há 10 temporadas e ganhou apenas
2 títulos com camisas de clubes. Foi campeão carioca em 2017 e da Conference League em 2023. E olha que o Paquetá jogou no Flamengo, no Milan, no Lyon e mais recentemente no West Ham. É bem verdade que ele ainda foi campeão com a seleção brasileira da Copa América de 2019. Pressão gigante no Paquetá, nos jogadores do Flamengo e no técnico Felipe Luiz. Depois de mais um tropeço, são 3 vice-campeonatos consecutivos do Fla, que havia sido derrotado no Intercontinental de Clubes pelo PSG, Supercopa do Brasil para o Corinthians e agora a Recopa para o Lanús. Torcedores do Flamengo, depois da partida, mandaram o Felipe Luiz tomar caju e a pressão não para de aumentar. Recordista de lesões nos últimos anos entre clubes de futebol da Série A, o São Paulo mudou da água para o vinho em 2026 e é, entre os times grandes de São Paulo, aquele com menos lesões na atual temporada. Importante registrar que nas últimas semanas e meses, São Paulo investiu pesado em equipamentos e na mudança do seu departamento médico e de fisiologia. Bora aos números? O São Paulo teve apenas 5 desfalques por problemas médicos em 2026, contra 10 do Palmeiras e 9 de Corinthians e Santos. Com um detalhe importante, dos 5 atletas que foram desfalque no São Paulo, 2 estavam lesionados na temporada passada. Eu me refiro a Rian Francisco e André Silva. E os outros 3 casos bem leves. Por exemplo, o Coronel, goleiro recentemente contratado, teve um cálculo renal. Bobadilha sofreu um trauma na coxa direita por conta de uma pancada, enquanto o Luan teve uma lesão no músculo adutor direito. São Paulo, com menos lesões, tendo, por exemplo, o Lucas Moura à disposição sem dor, se torna um time bem mais forte do que em anos anteriores. Hoje é semifinalista do Campeonato Paulista, enfrenta o Palmeiras no domingo na Arena Barueri e é líder do Campeonato Brasileiro ao lado do Verdão, ambos com 10 pontos. Esse levantamento com os números de Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos foi feito pelo pessoal da Gazeta Esportiva. Quero completar o noticiário do São Paulo para contar que Tricolor versus Chapecoense, jogo do Campeonato Brasileiro marcado para 12 de março. Será no Brinco de Ouro da Princesa, tudo por conta dos shows no Morumbi, que depois dos shows do AC/DC serão 3, o São Paulo vai passar por uma reforma em seu gramado. Você sabia que o Palmeiras tem um prejuízo de R$1.600.000 em cada partida que faz na Arena Barueri? Esse levantamento é fruto de uma comparação entre os números de arrecadação do Palmeiras com o Allianz Parque em 2025 e com a Arena Barueri em 2026. Vale a lembrança de que o Palmeiras não joga em seu estádio desde 22 de novembro do ano passado, quando enfrentou o Fluminense. Desde então, o Allianz Parque passa por um processo de mudança do seu gramado. A expectativa é de que, se tudo der certo, o Palmeiras possa fazer uma segunda eventual partida final do Campeonato Paulista dentro do seu estádio. Caso contrário, o Palmeiras terá 4 meses sem poder jogar na sua arena. Em compensação, e durante esse período, o Palmeiras tem mandado seus jogos na Arena Barueri, estádio arrendado pela presidente Leila Pereira. E definitivamente o torcedor do Palmeiras não gosta da Arena Barueri. A média de público no Allianz Parque no ano passado, por exemplo, foi de 33 mil pessoas por jogo. Na Arena Barueri, nesse ano, em 7 partidas, 15.663, menos da metade. Mas o que mais pega é a arrecadação. O Palmeiras fatura por partida no Allianz Parque R$1.700.000 livres de impostos. Você tem uma mínima ideia de qual a arrecadação na Arena Barueri? Nesses 7 jogos do ano, a média foi de R$98.000, uma diferença de R$1.600.000 para com o Allianz Parque. Na estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, vitória por 5-1 contra o Vitória na Arena Barueri, o Palmeiras chegou a pagar para jogar. Isso porque a receita com os ingressos não foi suficiente para cobrir as despesas. O Palmeiras precisou desembolsar R$110 mil para fazer o jogo no estádio da Leila Pereira. Já no confronto muito legal contra o Fluminense, que terminou com um triunfo palmeirense 2-1, o Palmeiras praticamente ficou no 0-0. Isso porque as receitas cobriram toda a grana das despesas do estádio. Você curte a Arena Barueri? Prefere o Allianz Parque? Por que a Arena Barueri definitivamente não caiu no gosto do palmeirense? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Corinthians vai pagar um salário bem menor a um ex-jogador do Manchester United do que gasta, por exemplo, com Yuri Alberto. Descobri que Jesse Lingard, que disputou a Copa do Mundo de 2018 com a seleção inglesa, chega no Timão para faturar 100 mil euros livres de impostos por mês.
Ele vai ganhar algo na casa dos 606 mil reais mensais, com toda a tributação que ficará sob responsabilidade do Corinthians. O custo vai girar na casa dos 900 mil mês. Vale a lembrança de que Yuri Alberto ganha na casa dos 2 milhões de reais mensais. Nem vou falar do Memphis Depay, cujo custo fica na casa dos 6 milhões mês. O contrato do Lingard com o Corinthians se encerra em dezembro, são 10 meses de contrato, com a possibilidade de prorrogação caso algumas metas sejam batidas. Jogador que atuou nas 2 últimas temporadas no futebol sul-coreano por lá, arrebentou. Quero contar ainda que a primeira pedida do Lingard nas tratativas com o Corinthians giraram na casa dos 800 mil mês. Marcelo Paz conseguiu fazer com que ele reduzisse sua pedida em 200 mil mensais. Expectativa é de que ele chegue na próxima semana a São Paulo para realização de exames médicos e assinatura do contrato. Jogador que conversou nos últimos dias com o Feyenoord da Holanda e com times da Major League Soccer. Antes, havia sido sondado por uma equipe que ocupa a zona de rebaixamento do futebol inglês e também fez tratativas com o Remo. Qual o seu grau de animação com o Jesse Lingard no Corinthians? Já usa o espaço para comentário e registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.